Olá, senhoras e senhores, futuros policiais rodoviários federais, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso de Física voltado para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Hoje a gente vai tratar do conteúdo de movimento uniforme, tá? Então, sem embromação, porque aqui é direto e reto. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero. Então tá, olha só, velocidade escalar instantânea é constante, tá? Isso quer dizer o quê? Que o móvel percorre variações de espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, esse corpo está se mantendo a mesma velocidade durante o percurso do tempo. Então, veja, por exemplo, um carro que se move a 20 metros por segundo, tá? Mantendo velocidade constante, beleza? Em 10 segundos, esse veículo vai percorrer 200 metros. Então, se eu pegar outros 10 segundos depois desses aí, ele também vai percorrer 200 metros, tá? Ou seja, em intervalos de tempos iguais, ele vai percorrer espaços iguais. Qual que é a diferença disso para a velocidade média, galera? Olha só, quando eu estou calculando a velocidade média de um veículo, de um móvel, de um corpo, eu não sei, tá? Quais foram as velocidades que ele manteve ali durante o percurso. Pode ser que uma certo intervalo de tempo ele se manteve a 15 metros por segundo, por exemplo. Outro intervalo de tempo ele ficou em repouso. Outro intervalo de tempo ele andou a 30 metros por segundo. O que eu calculo é a média, né? Já aqui na velocidade escalar instantânea, no movimento uniforme, perdão, no movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea ela é constante, tá? Não varia e é diferente de zero, beleza? Então, no movimento uniforme, a velocidade média é igual à velocidade escalar instantânea. Ela se mantém sempre a mesma. Então, se eu calcular a média da velocidade no movimento uniforme, ela vai ser sempre a mesma, beleza? Então, qual que é a definição de velocidade média, galera? Era ΔS sobre ΔT. Como aqui no movimento uniforme a velocidade média é igual à velocidade, então vou chamar só de V, velocidade instantânea, ΔS como que se calcula? É S menos S0 dividido pelo ΔT, que é T menos T0. Na verdade, é a velocidade, né? Velocidade é o ΔS sobre o ΔT. Se eu fizer o meu T0 igual a zero, já que isso aqui é uma escolha arbitrária, por exemplo, um veículo parte às 11 horas de um ponto e chega no seu destino às 11 horas e 40 minutos. Ora, eu chamo às 11 horas do meu instante zero e só o que me importa é o intervalo de tempo que passou depois. Então, se ele saiu às 11 horas e 11 horas é o meu T0, quando ele chegou no destino aos 40 minutos, o T é 40 minutos, beleza? Tomando então T0 como zero, o início do tempo, T menos zero, qualquer número menos zero é o próprio número, então no nosso caso, por exemplo, 40 minutos menos zero é 40 minutos, beleza? Então tá aí, nossa fórmula para velocidade fica V é igual a ΔS dividido pelo tempo, beleza? E a partir dessa fórmula aqui, a gente vai determinar a função horária do espaço. Você deve ter uma vaga lembrança, pelo menos aí, dessa função no seu primeiro ano do ensino médio, tá? Em que o espaço é uma função do tempo, tá? Galera, é importantíssimo você dominar a função, hein? Para qualquer concurso que você for fazer que cair, não só matemática, geografia, nego costuma colocar gráfico em todo tipo de prova, hein? Até em prova de língua portuguesa, você tem que saber interpretar um gráfico. E onde que você aprende isso? No estudo das funções. Lá na matemática, geralmente no primeiro ano também. Então tá aqui. A função horária do espaço o espaço é uma função do tempo e nós vamos omitir, então, a partir de agora, esse T aí, tá? Você já sabe que isso daqui é uma função do tempo dada por essa fórmula aí, uma função do primeiro grau, onde a variável é o T, beleza? O que que essa fórmula diz para nós aqui, ó? O espaço onde um móvel vai ocupar depende de onde ele está no início
mais a velocidade vezes o tempo decorrido. Vamos ver um exemplo aqui, tá? O móvel saiu da posição 10, aí acho que é quilômetros, eu não coloquei aqui, mas está em quilômetros, tá? Então, ele está na posição 10, é o S0 dele. O T0 escolhi como sendo 0 mesmo, não importa a hora que ele saiu. A velocidade desse corpo aí é de 60 km por hora. Então, qual é a função horária do espaço desse automóvel? S, o espaço onde ele vai estar, é 10, que é o S0 dele, mais 60, que é a velocidade, vezes tempo, que é o tempo decorrido que a gente vai escolher. Aí, atenção, quando a velocidade está em quilômetros por hora, você precisa usar o tempo em horas. Se a velocidade estiver em metros por segundo, isso aqui tem que estar em metros por segundo. E a mesma coisa vale para a posição inicial, né? Se você está trabalhando com quilômetros por hora, isso aqui tem que estar em quilômetros. Isso aqui também tem que estar em quilômetros. Se você estiver trabalhando em metros por segundo, S0 tem que estar em metros e o S também, a resposta vai ser em metros, tá? Então, em 30 minutos, qual vai ser a posição que esse automóvel vai estar? Primeira coisa, converter 30 minutos em hora, já que a minha velocidade está em quilômetros por hora. Como é que faz? Divide por 60, né? 30 dividido por 60 é meio. Então, fica aí nossa fórmula. S é 10, que é a posição inicial, mais 60 vezes o tempo. Primeiro resolve a multiplicação. 60 vezes 0,5 dá 30, mais 10, 40 quilômetros. Beleza? Aqui uma coisa importante é você saber o seguinte, olha só, o que eu fiz aqui da nossa função horária do espaço. Eu peguei o S0 que estava do lado de cá do sinal de igual e trouxe para cá subtraindo. É o nosso ΔS. Lembra lá, ó, ΔS é VT. Lembra da definição de velocidade média? Eu resolvi alguns exercícios na aula anterior utilizando isso aqui, ó. A velocidade média era o ΔS sobre ΔT. Agora está aí, ó. O ΔS é V vezes T. Não precisa da velocidade média, já que a velocidade aqui é constante e diferente de zero. Exemplo. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Isso não é um cochilo. 1 segundo, não, ninguém cochila em 1 segundo. Piscou e manteve o olho fechado durante 1 segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo? Se ele não colidir com algum obstáculo, né? Então, olha lá, ΔS é igual a V vezes T. Eu não posso aplicar a fórmula direta aqui pelo seguinte. Olha só, minha velocidade está em quilômetros por hora. O tempo que foi me dado está em segundos, tá? Então, eu preciso converter essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Como que eu faço isso? Lembra lá que eu ensinei o macete. Quando você está em quilômetros por hora, que é grande, para converter para metros por segundo, que é menor, é 144 dividido por 3,6. Isso dá 40 metros por segundo. Então, o ΔS agora é só velocidade, 40 metros por segundo, vezes 1 segundo, dá 40 metros. Então, ele percorre 40 metros em 1 segundo, a essa velocidade de 144 km por hora. Vamos lá. Próximo aí. As funções horárias do espaço de dois automóveis A e B que se movem numa mesma rodovia são dadas por. Então, a função horária do automóvel A é 60t. Então, isso quer dizer o seguinte: qual é o S0 desse veículo? É zero, né, galera? Ele está no início da rodovia lá, está no quilômetro zero. Então, não preciso colocar 0 mais 60t. A função horária dele é 60t. S de B, 1120 menos 80t. Aí, olha só aqui, hein? Ele está na posição inicial no quilômetro 1120. Esse menos aqui informa que a velocidade dele está no sentido decrescente da via. Ou seja, esse cara está retornando, hein? Enquanto esse está crescendo lá na quilometragem, esse daqui vem voltando na quilometragem, beleza? Atenção aí, sinal negativo, hein? S está em quilômetros e T está em hora. Sabendo que eles saíram de suas posições no mesmo horário, T0 é igual a zero, determine
Letra A distância que separa os veículos no instante t igual a 5 horas. Letra B, o instante em que esses veículos se encontram. Letra C, a posição em que se dá o encontro. Então, S de A em 5 horas, onde é que ele vai estar? Ah, tá, vamos aqui para o raciocínio de resolução, desculpa aí. A distância que separa os veículos em t igual a 5 horas. Olha, eu preciso inicialmente saber onde eles estão, correto? Saber qual é a posição de cada um nas 5 horas, e depois eu faço uma subtração do número maior menos o menor, para saber a distância entre os dois. Então, S de A, 60 vezes 5, quilômetro 300, tá? Então, o móvel A vai estar lá no quilômetro 300 depois de 5 horas. Onde que vai estar o S de B? Então, substituindo aqui, ó, 5t por 5, tá? 80 vezes 5 dá 400, 1.120 menos 400 dá 720. A pergunta é o quê? Qual a distância que separa os dois? Então, basta eu pegar 720 menos 300 e teremos aí que a distância entre os dois é de 420 quilômetros. Letra B e C aí, vamos lá. O instante em que esses veículos se encontram. Olha só, para eu saber qual é o horário de encontro, basta eu saber onde eles se encontram. E onde é que se dá o encontro? Quando a posição dos dois for a mesma, tá? Quando os dois ocuparem o mesmo espaço. Então, S de A, 60t, tá? É igual ao S de B, 1120 menos 80t. Aí é só resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Passei o 80 para cá somando. Agora eu passo 140 para lá dividindo. Pronto, está aqui. B. O instante em que os veículos se encontram é 8 horas após a partida. Beleza? Letra C, a posição em que se dá o encontro. Aí, galera, se eu tenho o tempo de encontro, basta eu pegar esse tempo e substituir em qualquer uma das duas equações, ou no 60t ou no 80t. Onde você substituiria aí? Onde que é mais fácil fazer essa conta? Obviamente aqui, né? Então, basta pegar os 60 vezes 8, que dá 480 quilômetros. Ou seja, a posição em que os dois vão se encontrar é no quilômetro 480. Esse tipo de problema sempre é assim que se resolve, tá? Iguala as funções horárias do espaço, descobre o tempo de encontro e depois você substitui nenhuma e descobre qual é a posição do encontro. É essa sequência, tá? Um macetezinho aqui para quando você estiver resolvendo esse tipo de questão. Perdão. Se os veículos estiverem no mesmo sentido, o tempo de encontro é só você pegar a distância que separa eles a partir do momento que o avaliador te pergunta qual é o tempo de encontro, né? E pega o módulo da velocidade menos o módulo da velocidade do 2, considerando que o módulo da velocidade de 1 é maior do que o módulo da velocidade de 2, tá? Então, é óbvio, né? A situação aqui é a seguinte, pessoal: os dois veículos estão na mesma rodovia, um atrás do outro, tá? Se eles vão se encontrar, óbvio que o veículo que está atrás tem que ter uma velocidade maior do que o que está na frente, senão nunca vai haver um encontro, beleza? Então, é isso que eu estou tentando dizer aqui, beleza? Então, ó, qual é o tempo de encontro? Pega a distância que separa os dois, menos o módulo de V1, ou perdão, dividido pelo módulo de V1 menos o módulo de V2. Quando eles estão em sentidos opostos, que foi a situação do nosso exemplo aí, basta você pegar a distância que os separa pela soma dos módulos das velocidades. Tá aí. Ok? 1120 era a distância total. A soma dos dois dá 140 lá. Você observar lá, né? Lembra que, ó, 60 mais 80, 140. Beleza. Aqui eu fiz uma adaptação daquele exercício, tá aí. As funções horárias do espaço de dois automóveis A e B que se movem numa mesma rodovia são dadas aí, ó. Ele está na posição inicial 280, velocidade 60 km por hora. S de B está na posição 1120, menos 80 km por hora. Determine o instante em que esses dois veículos se encontram, tá? Tá aí o exemplo, basta fazer. O tempo de encontro é 840, que é a distância que separa os dois, tá? No início aí.
Aí é só você pegar 1120 menos 280, dá 840, beleza? E dividir pela soma dos módulos das velocidades. O módulo, então, estou desconsiderando o sinal negativo aqui. Isso dá em 6 horas, beleza? Então, nosso último exercício, olha só. Em determinado instante da empolgante final da corrida de São Silvestre, realizada em 31 de dezembro de 1997, o paranaense Emerson Iserben estava 25 metros atrás do favorito, o queniano Poltergar, quando, numa reação espetacular, imprimiu uma velocidade escalar constante de 7,7 metros por segundo, ultrapassando o Tergar e vencendo a prova com uma vantagem de 75 metros. Então, ó, o que que aconteceu aí? Visualiza isso, hein? Ele estava 25 metros atrás do cara. Quando acabou a corrida, ele tinha deixado o adversário 75 metros atrás dele. Então, ó, enquanto o adversário percorreu uma distância qualquer, esse cara percorreu a mesma distância mais 100 metros, 25 que ele recuperou e a vantagem de 75 que ele colocou, tá? Admitindo que a velocidade escalar do Tergar se manteve constante e igual a 5,2 metros por segundo, calcule o intervalo de tempo decorrido desde o instante em que Iserben reagiu, imprimindo a velocidade escalar de 7,7 metros por segundo, até o instante em que cruzou a linha de chegada. Então, ó, esse aqui é um exercício que você faz um esqueminha que vai ajudar você a visualizar e resolver a questão facinho, ó. Então, ele estava 25 metros atrás. Quando acabou a corrida, ele ficou 75 metros à frente, tá? Então, enquanto o Tergar percorreu só X, o Iser percorreu 25x mais 75, beleza? Como que eu vou resolver isso aí, ó? Vou utilizar aqui a expressão da velocidade, tá? Velocidade é o quê? Delta S sobre delta T, tá? Velocidade do Tergar é o x dividido pelo tempo. Velocidade do Iser, 25 mais x mais 75 dividido pelo tempo. Então tá aqui, eu tenho a velocidade do Tergar, 5,2. Tenho, entre aspas, a distância x, né? Só precisa descobrir o ΔT. Para o Iser, a mesma coisa, eu tenho a distância percorrida, foi o x mais 100, dividido pelo ΔT, isso tem que dar igual a 7,7. Isolo o x nessas duas expressões, porque eu quero descobrir o ΔT, então eu tiro o x da conta, ó. X é igual a 5,2 ΔT. X é igual a 7,7 ΔT menos 100. Ora, x é igual a isso, x é igual a isso, então essas duas coisas aqui são iguais, ó. Basta eu pegar os 5,2 vezes ΔT, é igual a essa expressão aqui. Então foi isso que eu fiz, ó. 5,2 ΔT é igual a 7,7 ΔT menos 100. Passei o 7,7 para cá, subtraindo, né? Isso deu menos 2,5. Agora eu passo esse menos 2,5 para cá, dividindo. Menos dividido por menos é um valor positivo. Nosso ΔT é igual a 40 segundos. Então você viu aí que não é um exercício difícil de resolver, desde que você faça o desenhozinho ali. Bom, pelo menos para mim fica mais fácil visualizar ali aquela forma, entendeu? Muitos exercícios que parecem complicados, quando você desenha e visualiza o problema, você vê que ele não é difícil de resolver, tá? Então é isso, um forte abraço. Vamos para a próxima aula, movimento uniformemente variado. E depois dessa aula eu vou resolver alguns exercícios. Valeu? Grande abraço, foco, força e fé.